Muito bem, pessoal, vamos dando início então, dando continuidade aos nossos estudos populacionais, falando sobre os aspectos populacionais, e nosso assunto de hoje será sobre as teorias demográficas, Vamos ver aí quais são essas teorias demográficas e o que elas dizem, qual a importância dessas teorias para os estudos dentro de geografia. Então vamos lá, teorias demográficas, nós temos 4 principais teorias demográficas: malthusiana, neomalthusiana, reformista e transição demográfica. Então, cada uma dessas 4 teorias aqui tem uma ideia, tem uma tese, tem uma concepção. Elas dizem algo sobre a relação da quantidade de pessoas e o meio ambiente, a quantidade de pessoas e riqueza e pobreza, a quantidade de pessoas e espaço territorial, a quantidade de pessoas e problemas ambientais ou quadros de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Ou seja, as 4 teorias vão falar, vão ter os seus aspectos positivos e negativos, vão ter as suas ideias, vão ter as suas falhas, vão ter suas certezas. São 4 teorias demográficas. Teorias, algo que alguém pensou, algo que alguém imaginou, algo que alguém escreveu sobre. Pode ser que ela aconteça ou pode ser que ela não aconteça. Geralmente nós ouvimos muito essa palavra teoria em teoria da conspiração, Quando você vê, por exemplo, um campeonato de futebol onde somente um time está sendo favorecido pela comissão de arbitragem. E aí se diz que tem uma teoria da conspiração aí, a teoria que estariam favorecendo esse time. É um exemplo, É um exemplo corriqueiro. Teoria, então, alguém pensou e escreveu sobre, analisou e estudou, escreveu sobre, e pode ser que ela aconteça, pode ser que ela não aconteça, tá? Então vamos para a primeira teoria demográfica, chamada de teoria malthusiana, ou malthusianismo, tá? Teoria malthusiana, elaborada por Thomas Robert Malthus, tá? Aqui conhecido como Thomas Malthus, isso em 1798. Claro, pessoal, que não é dentro do Brasil. Isso aqui é dentro do continente europeu, especificamente lá dentro da Inglaterra, em 1798. Dá para você puxar pela sua memória em qual momento histórico que a Europa estava passando, e principalmente a Inglaterra. Acho que todo mundo se lembra aí que nós tivemos a primeira Revolução Industrial em meados do século XVIII. Primeira Revolução Industrial em meados do século XVIII, ou seja, por volta 1750, mas os textos trazem aí 1760. Em 1760 e 1798, vamos chutar aqui por cima, 50 anos após, 40 anos após a primeira Revolução Industrial, o Thomas Robert Malthus escreveu algo sobre o crescimento populacional. O que eu tenho que entender? Uma revolução industrial significa que na cidade tinha mais indústrias, significa que no campo também tinham mais máquinas. Máquinas tiram emprego de pessoas. Indústrias da cidade provocam o êxodo rural, provocam a saída do homem do campo para a cidade. E naquele momento, em 1798, nesta época aqui, não imagine você que as cidades tinham toda a infraestrutura como a cidade que você conhece, A cidade, seja ela qual for. A infraestrutura que a cidade tem, uma cidade organizada entre espaço industrial e espaço residencial, e espaços de praças públicas, espaço de lazer, cidades com coleta de lixo, saneamento básico, etc. A infraestrutura de cidade. Não imagine você que nessa época já existia tudo isso. Agora você imagine aí essa população migrando do campo para a cidade, os problemas sociais que poderiam existir, os problemas ambientais que poderiam existir lá em 1798. Então Thomas Robert Malthus vai escrever 2 postulados aqui. Essa teoria indica 2 postulados. O que o primeiro postulado de Malthus diz?
guerras, olha que interessante, guerras, desastres naturais e epidemias são um meio de controle do crescimento desordenado da população. Então, lá em 1798, Malthus percebeu que havia muita gente, né? Muita gente ali, claro, dentro da Europa, dentro da Inglaterra. E ele vai dizer que nem as guerras, nem os desastres naturais, nem as epidemias devem ser combatidas, porque elas seriam um controle de crescimento natural. Olha que loucura isso. Na falta de qualquer um desses eventos, a população tenderia a duplicar no período de 25 anos. Malthus explica que o crescimento seria em progressão geométrica, então em PG, atenção que é isso que os vestibulares e Enem cobra, tá? Malthus vai dizer que a população cresce em progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32. E esse crescimento ocorreria sem parar. Segundo o postulado de Malthus, a oferta de alimentos só ocorreria em progressão aritmética. Então, PA. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Não haveria alimentos para todos. A principal consequência seria o quê? A fome. Isso embasado ali dentro da Europa, né? O espaço territorial que tinha sido ocupado pela agricultura, a quantidade de pessoas que tinham na cidade. Então ele fez uma análise em cima disso. Para Malthus, além da escassa oferta de era considerado o limite territorial, ou seja, o espaço, tá? Segundo o teórico, haveria um momento em que toda a área agricultável do planeta estaria ocupada. E com a população crescendo sem nenhuma forma de controle, o planeta entraria em colapso sem alimentos. E aí eu te pergunto, já houve falta de alimentos no mundo? Você deve estar imaginando aí, professor, o continente africano passa por quadro de fome e miséria. Mas o quadro de fome e miséria do continente africano não é porque não há alimentos, mas é porque os alimentos plantados lá são exportados, tá? São exportados, servem para abastecer o mercado externo. Você pode comparar com o que acontece dentro do Brasil, né? O tanto que o Brasil produz, mas os alimentos aqui continuam caros porque a maioria é para atender o mercado consumidor externo. Então nunca houve um momento que a produção de alimentos fosse menor que a quantidade de pessoas para se alimentar. O que há é sim uma desigualdade entre a distribuição desses alimentos e também o poder aquisitivo, ou seja, o dinheiro para poder se comprar, né? Se dentro do continente africano houvessem países ricos para poder consumir, comprar o que é produzido ali, com certeza esses produtos ficariam lá. Aí vem a solução proposta por Malthus. Para evitar o problema, que problema? O problema da população crescer em progressão geométrica e a produção de alimentos sem progressão aritmética. Sugeriu que as pessoas tivessem um filho somente se pudessem ter as áreas agricultáveis para o suportar. Ele era um pastor anglicano e, na época, contra a aplicação de métodos anticoncepcionais. Por isso, seu conselho foi denominado sujeição moral. Atenção para isso aqui, pessoal. Os processos seletivos aí, eles gostam de fazer esse tipo de colocação. O que dizia Malthus? O conceito denominado sujeição moral refere-se a qual teoria populacional, a qual teoria demográfica. Tá? Então, pensa na questão da moral, moralidade, igreja, religião. Ele sendo um pastor, ele não iria, nesta época aqui, indicar por exemplo, o uso de outros métodos anticoncepcionais a não ser a questão de não ter o sexo. Vamos ver aqui qual foi a crítica então realizada à teoria de Malthus, onde que ele vai errar. Na época que foi elaborada, a teoria de Malthus resultou da observação de uma limitada área de comportamento rural. Não foi prevista a questão da urbanização, não foi prevista a questão da tecnologia aplicada à produção de alimentos e distribuição regulada das riquezas pelo planeta. Vamos para a próxima teoria, o neomalthusianismo ou teoria neomalthusiana, que
já tem aqui um prefixo, né? O neo eu entendo como algo que é novo, né? Novo, porém, embasados na teoria de Malthus. O que é que Malthus diz? Que a população cresce muito e a alimentação não acompanha o ritmo populacional. O que é que Malthus colocou como solução? A não procriação. Então, o que os neomalthusianos vão dizer? Uma população jovem em elevada quantidade necessita de pesados investimentos em educação e saúde. Em consequência, cai a oferta de recursos para a produção de alimentos. Defende que quanto maior o número de habitantes, menor a possibilidade de distribuição de renda. Vou repetir, quanto maior o número de habitantes, menor a possibilidade de distribuição de renda. Então, novamente, está colocando a culpa aí no crescimento populacional. Os postulados dessa teoria foram discutidos pela primeira vez no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, na Conferência de Paz que deu origem à Organização das Nações Unidas. Foram discutidas estratégias para evitar uma nova guerra. Os participantes concluíram que somente a paz pode reduzir as desigualdades. Nesse contexto, houve uma tentativa de explicar a fome nos países pobres com a elaboração da teoria neomalthusiana. Vamos lá. Quais são as críticas? Embora mais evoluída, a teoria neomalthusiana nem tem a base da teoria de Malthus, que aponta o excesso populacional como responsável pela escassez de alimentos. As duas teorias, apesar da neomalthusiana ser após a Segunda Guerra Mundial e trazer esse prefixo neo, ela também culpa o crescimento populacional. Agora nós temos uma teoria que vai refutar, que vai rebater as outras duas, reformista. Você não reforma algo que está novo, né? Algo que está bom, algo que está sendo bem utilizado, você não reforma. Reforma aquilo que está velho, aquilo que já não presta mais, aquilo que já está em desuso. Então é a teoria que vai pregar reformas, tá? Defende que é preciso enfrentar os problemas sociais e econômicos para que exista o controle espontâneo. Então, o controle populacional, o controle da taxa de natalidade só existiria se resolvessem ou se fossem resolvidos os problemas sociais e econômicos. Olha o que a teoria reformista diz, que o número de filhos cai à medida que as famílias são atendidas com serviços de melhor qualidade e elevam o seu padrão de vida. As conclusões foram retiradas de países desenvolvidos, com elevada população jovem e onde as taxas de natalidade caíram de maneira espontânea, sem nenhum dos eventos citados lá por Malthus, que seria a questão de ter guerra, ou ter que ter epidemia, ou qualquer coisa para controlar. E nem fome houve, não é? Quer dizer, nem falta de alimentos, porque a fome sempre houve. Também nesses países não foram verificados os princípios da teoria neomalthusiana, porque os jovens tinham acesso a emprego e, em consequência, a produção de alimentos era adequada e suficiente. Muito bem, essa teoria reformista aqui ela vai ser muito forte a partir da década de 1900 também. Agora vamos para a teoria de transição demográfica, já aqui nas primeiras décadas do século XX, em 1929. 1929, o mundo já tinha passado então pela primeira revolução, pela segunda revolução, que é 1750, 1850, 1950, já estava quase chegando a terceira revolução industrial. Teoria da transição demográfica. A palavra transição significa uma mudança, não é? Algo transitório. Então, como que a população está mudando? Como está sendo essa transição populacional? Aponta que o crescimento da população passa a ser equilibrado a partir da redução das taxas de natalidade e mortalidade. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. A isso eu dou o nome de crescimento natural ou vegetativo, não é isso? Essa teoria é dividida em três fases. Então, a pré-industrial, a transicional e evoluída. Pessoal, dependendo da bibliografia, na verdade, da bibliografia que você estiver estudando, da literatura que você estiver estudando, esses três nomes aqui poderão vir com outros nomes que eu vou passar na nossa próxima explicação, tá? Fase pré-industrial. Nessa fase havia baixos índices de crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Por quê? Em consequência das condições sanitárias inadequadas, guerras, fomes, doenças, entre outros.
A fase transicional é uma consequência da Revolução Industrial. Há maior investimento em pesquisa médica e grande crescimento populacional. A natalidade passa a cair à medida que o acesso à tecnologia cresce. E a fase evoluída é o equilíbrio demográfico bom, né? Baixas taxas de natalidade e mortalidade, e foi alcançada pelos países desenvolvidos. Não vou entrar muito nessas explicações aqui sobre a transição demográfica, porque nosso próximo vídeo será especificamente sobre isso, analisando o gráfico que fala sobre a transição demográfica, tá? Agora veja bem, nós fizemos toda uma parte aqui de leitura sobre o que dizem as teorias, a malthusiana, a neomalthusiana e a reformista. Vou voltar aqui para poder lembrar que dentro da teoria malthusiana tem uma teoria que de vez em quando cai nos processos seletivos, que é a ecomalthusiana, que é uma pegada mais ecológica. A ecomalthusiana também vai falar o seguinte, que a quantidade de recursos de matéria-prima no planeta Terra são finitos, ou seja, eles acabam, e o crescimento populacional ele é infinito. A teoria demográfica ecomalthusiana, ela diz, ou ela estuda, ou ela evidencia a questão dos prejuízos ao meio ambiente causado pelo aumento populacional. Então ele vai dizer que vai faltar também recursos naturais, tá? Ecomalthusiana. Agora os próximos slides aqui é para poder fazer um resumão, um fechamento, né, para ficar mais claro. Vimos de maneira muito rápida ali a parte teórica, né, a literatura, enfim. Aqui eu trago ele mais bem com os apontamentos, para ficar mais fácil para você memorizar, tá? Então veja, malthusiana é do século XVIII, já dou a dica para você aqui que foi durante a primeira Revolução Industrial. Quando falar Revolução Industrial, lembre-se de toda aquela explicação que eu fiz, a indústria, as pessoas vindo morar na cidade, falta de emprego no campo, etc. Então foi elaborado pelo Thomas Robert Malthus, pastor e economista, e a tese dele é o seguinte, ó, a população cresce em PG e os alimentos crescem em PA. Então, veja bem, em PG, ó, 1 para 1 dá certo, 2 para 2 dá certo, 4 para 3 acho que é suportável, 8 para 4 está ficando difícil, 16 para 5, 32 para 6. Então, a ideia é exatamente essa, tá? O que é cobrado também, o que é apontado em questões PA e PG. Professor, como que eu vou lembrar de PA e PG? É o seguinte, ó, produção de gente, produção de alimentos. Tá? Você pode lembrar desse jeito. Ó. A população cresce em PG, produção de gente. Tá? Os alimentos crescem em PA, produção de alimentos. Na verdade, PG é progressão geométrica e PA é progressão aritmética. Mas para você poder lembrar, para acertar a questão, PG, produção de gente, PA, produção de alimentos, e gente se multiplica muito mais rápido do que alimentos. Então, faltará alimentos. É isso que Thomas Robert Malthus disse em sua teoria. Aí, qual que é a solução que ele vai colocar? Os casamentos tardios, número de filhos segundo a renda familiar, ou seja, se você não tem dinheiro, né, vai ter 1 ou 2 filhos. Abstinência sexual, isso aqui vai de encontro o fato dele ser pastor, e naquela época era colocado dessa maneira, né? O sexo apenas para a reprodução, ou então abstinência sexual. Proibição total de sexo antes do casamento, que é exatamente a abstinência sexual. E aí, o que é mais grave, né? Que até a gente brinca que é a teoria de Thanos, guerras, doenças, não deveriam ser combatidas pelo Estado, pois era uma forma de contenção de crescimento populacional. Daqui a um tempo, pessoal, o que nós estamos vivendo agora, que é justamente essa pandemia, e ela é mundial, né? Não precisa ficar repetindo que é pandemia mundial, porque a palavra pandemia já significa que é em todos os continentes. As pirâmides etárias, a questão populacional, as faixas etárias que a jovem, adulta e idosa, elas serão totalmente alteradas. Então, daqui 5, 10 anos, quando saírem os estudos populacionais, estudos de demografia dos países, nós vamos ver como que essa pandemia vai afetar a pirâmide etária. Está curioso sobre pirâmide etária? Será também nos nossos próximos vídeos, próximas explicações, tá? E aí, onde é que Thomas Robert Malthus vai falhar?
ele não vai contar com a Revolução Verde, iniciada lá por volta de 1950, aonde se melhorou, aonde mudou a questão da produção agrícola, da produção pecuária. Antigamente, você, quando queria produzir mais, você ia ocupando mais espaços, né? Mais lotes, mais alqueires, mais espaço territorial. Tá? Com a Revolução Verde, eu consigo produzir mais em territórios muitas vezes até menor, graças aí aos inseticidas, aos adubos, fertilizantes, insumos, tudo que foi criado na Revolução Verde, graças ao maquinário, graças ao entendimento do homem e natureza, né? Graças àquilo que ele criou para poder superar períodos de seca, etc. Então a Revolução Verde ela veio para trazer melhorias na forma de plantar e colher, né, na forma de produção, de aumentar a produção. E Thomas Robert Malthus não imaginou isso nunca que iria acontecer. A emancipação da mulher, né, a mulher inserida no mercado de trabalho, a mulher procurando aí a sua liberdade financeira, a sua liberdade econômica, procurando a sua formação, procurando melhorar a sua questão acadêmica, que foi abordado na explicação anterior, no nosso vídeo anterior, e o ritmo do crescimento populacional menor. Naturalmente, a população diminuiu. Foi a pergunta que nós fizemos lá no vídeo anterior. Pergunte-se quantos seus irmãos, seus avós tiveram. Pergunte quantos irmãos os seus pais tiveram e veja você quantos irmãos tem. Então, naturalmente, há um ritmo de crescimento populacional menor. Esse aqui é um resuminho da teoria malthusiana. E aqui nós temos a teoria neomalthusiana. Neomalthusiana, nós temos o pós-Segunda Guerra Mundial. 1950, teoria neomalthusiana. Lembre-se que as invenções criadas durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na área da saúde, da pesquisa, na área da medicina, evoluiu bastante. Então, doenças como gripe, que antes era comum matar gente, né, durante a Segunda Guerra Mundial, pesquisas que foram feitas aí para poder deixar os soldados por mais tempos aí resistindo a um quadro ambiental de combate ali, que eles não tinham muito acesso a alimentos nem a água, por muitas vezes passando frio e etc. Foram desenvolvidos muitos medicamentos. Então esses medicamentos após a Segunda Guerra Mundial começam a ser utilizados, né, até durante começam a ser utilizados para a população em geral. Aí nós vamos ter o chamado baby boom, né, a grande explosão populacional, porque houve a melhoria nas condições médico-sanitárias. Então houve um crescimento exagerado da população. E a neomalthusiana ela diz o seguinte, pessoal, atenção para isso aqui, ó. O crescimento exagerado da população gera pobreza. É a mesma coisa de você chegar em uma família que é pobre, bater lá na porta, bate lá na porta, ei fulano, boa tarde, quantos filhos vocês têm? 5. Tá explicado, por isso que vocês são pobres. Se vocês tivessem um filho, vocês seriam ricos. É mais ou menos isso. Então está atribuindo aqui que a pessoa é pobre porque ela tem muitos filhos. Na análise nua e crua é exatamente isso. Você é pobre, né? Mas também com 10 filhos você queria ser rico. Olha aí o peso que está sendo colocado em cima dessa pessoa, em cima dessa família. Qual que é a solução? Controle de natalidade através de métodos contraceptivos. E aqui vem uma diferença, apesar dela ser neomalthusiana, né, de ser baseada nas ideias de Malthus, a diferença é o seguinte: Malthus ele pregava o controle populacional com relação ao sexo, abstinência sexual e casamentos tardios, mas ele não pregava o uso de métodos contraceptivos, porque ele era pastor e a questão da religião interferia muito nisso aí. Agora que, sob a luz do pós-Segunda Guerra Mundial, a teoria neomalthusiana vai dizer exatamente o seguinte, ó, vamos controlar a população aí através de métodos contraceptivos, por exemplo, como o preservativo, né? Como a camisinha e tantas outras coisas aí que servem para isso. Teoria reformista, também chamada de teoria marxista, em 1980, né? Então 30 anos depois aí, 1980, nós estamos no auge do período da Guerra Fria, né? Nós estamos no auge do período aí
da questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, daqueles países que eram explorados. Ele vai dizer o seguinte, olha que tese: a pobreza gera o crescimento exagerado da população. A pobreza. E essa pobreza aqui, pessoal, já te adianto que não é pobreza econômica, tá? Não é pobreza econômica. A pobreza que está sendo apontada aqui é uma pobreza educacional. É uma pobreza que está falando o seguinte: as pessoas não têm acesso à educação, então elas vão ser pobres. Tá? A pobreza, elas não têm acesso à educação, vão ter pobres e ter muitos filhos. A pobreza gera o crescimento exagerado da população. Está dizendo para você que as pessoas que têm muito conhecimento tendem a ter um controle, um planejamento familiar. Então, qual que vai ser a solução segundo a teoria reformista? E ela é linda porque ela diz o seguinte, ó: vamos investir na base, educação, reforma agrária, quer dizer, pegar essas grandes propriedades aí que pouco produzem, dividir em lotes menores e distribuir para as famílias que precisam, que lidam com o campo. Redistribuição de renda. Não pense você que é pegar o dinheiro e sair dividindo aí, tá? Que isso aí não vai acontecer nunca. Mas é pagar melhor, não é? Reconhecer o suor derramado pelo trabalhador e pagá-lo melhor, para que ele tenha acesso aos produtos do capitalismo, para que ele tenha acesso à educação, para que o seu filho consiga, não precise trabalhar para ajudar dentro de casa, que o seu filho possa apenas estudar. E, por último, o planejamento familiar, que muitos já têm essa concepção. Tá? Então, nós temos aqui um resuminho rápido da teoria malthusiana, neomalthusiana e a reformista marxista, e eu já falei anteriormente sobre a ecomalthusiana, tá bem? Bom, nosso próximo vídeo, próxima explicação será sobre a transição demográfica, onde vamos analisar todo este gráfico aqui, fazer toda uma explicação. Teorias de transição demográfica e também as pirâmides etárias. E aí nós finalizaremos aí os nossos assuntos, ou quase, né, sobre essa análise mais aprofundada da população. Ficamos por aqui, tá? Fiquem bem todos.